Olá, vamos à questão 98 e faremos uma leitura breve dos dois artigos, tá? Que são os fragmentos, é, transcritos em tempos diferentes, mas marcados por governos ditatoriais. O primeiro, do governo provisório da era varguista de 1930, e o segundo, o Ato Institucional número 5, decretado em 1968 pelo presidente Médici, tá? Todo o processo aqui se constrói por palavras importantes: dissolução, suspensão, cassação de garantias, exclusão, fechamento, recesso. E aí a gente vai lembrar que tudo isso só poderá ser retomado na medida em que exista uma concordância por parte desses regimes ditatoriais. Então, toda reabertura se constrói necessariamente por, pelo próprio regime aqui. E aí a gente vai entender o caráter arbitrário, né? O caráter violento, e aí eu digo aqui violento da maneira como estes perseguiram seus opositores. Então, esse é um processo que a gente vai lembrar que marca a nossa história, ou seja, a marca de sucessivos golpes na história que necessariamente, né, tomaram não só a Constituição, mas a própria democracia. E aí, quando a gente pensa que a democracia já foi tantas vezes golpeada, entendemos a maneira como ela já sofreu ao longo da história, e aí a história do nosso Brasil. Pois bem, tendo dito isto, eu quero partir para as leituras das alternativas colocadas aqui para chegarmos então à nossa tão esperada resolução. Os artigos selecionados nos dois instrumentos autoritários de governo de 1930 e de 68 no Brasil demonstram especificamente qual característica dos regimes vigentes naquelas épocas. Então vamos lá. Aqui, qual a característica que corresponde a estes governos vigentes? Desprezo pelo sistema representativo baseado em eleições livres, diretas e secretas? Olha lá. Baseado em eleições livres, diretas e secretas. B. Organização de um aparato repressivo voltado à perseguição, prisão e tortura dos opositores. C. Menosprezo pelo princípio republicano liberal da autonomia dos três poderes. D. Criação de um amparo legal à censura e controle dos órgãos de comunicação social. E letra E. O desmantelamento do Estado federativo substituído pelo Estado unitarista. Quando pensamos aqui nas alternativas, e aí vamos pensar. Desprezo pelo sistema representativo baseado em eleições livres, diretas e secretas. Aí já tem que pensar exatamente se o caráter desses dois regimes necessariamente estão baseando-se dentro dos decretos, se eles estão baseando exatamente dentro desses aspectos, visando as eleições livres, diretas e secretas. Na letra B, os dois decretos estão falando de a organização de um aparato repressivo voltado à perseguição, prisão e tortura dos opositores, o que a gente sabe que isto ocorreu, mas a gente tem que pensar o caráter dos decretos. Tá? Então, lembrando lá
como a gente fez a digressão dos dois artigos e do que eles necessariamente estão falando. Letra C. Menosprezo pelo princípio republicano liberal da autonomia dos três poderes. Letra D. A criação de um amparo legal à censura e controle dos órgãos de comunicação social. É disto que os artigos necessariamente estão falando? E a letra E. Os dois artigos estão falando do desmantelamento do Estado federativo substituído pelo Estado unitarista? Aí vamos lá para a nossa resolução. Ambos documentos estão dentro do aspecto de uma submissão imposta pelo Poder Executivo em relação ao Legislativo. Lembrando que isto, durante a história, ocorreu várias vezes. Ou seja, a maneira como, tá? Como o poder executivo que executa e administra vai necessariamente estrangular o poder legislativo, que é o que necessariamente passa o que passa a constituir os processos de lei. Ao passo que os demais, ele vai lá o que vai denotar um cerceamento imposto, ou seja, cercear de maneira impositiva, também constituído por quem? Pelo próprio poder executivo. Em relação ao quê? Em relação ao judiciário, que homologa as leis. E aí, quando a gente pensa no poder executivo, legislativo e judiciário, ou seja, essa tripartição do poder que deve ser constituída enquanto um processo que a gente vai pensar, claro, isto aqui não estou falando aqui de uma maneira ideária, tá? Eles devem se construir de uma maneira que haja um equilíbrio entre os três poderes, uma vez que isto pode colocar em risco um próprio princípio do espírito liberal, ou seja, a nossa democracia é uma democracia realizada dentro de um regime capitalista. E aí, quando nós pensamos num regime ditatorial que caça esses processos, a gente começa então a entender como é que essas representações arbitrárias de poder ilimitado, elas são desastrosas, não só porque a gente possa pensar em qualquer aspecto de participação crítica dentro da história, mas também a própria democracia capitalista. Tendo dito isso, fecho aqui com a minha fala e vamos lá para a próxima questão. Um abraço.